Dicas valiosas que toda crocheteira precisa saber antes de aprender a fazer crochê ou até mesmo na caminhada aí da aprendizagem. Gente, tem algumas dicas, né, gente, que muitas crocheteiras que ensinam as outras não ensinam porque acham que isso é inútil a pessoa saber, porque ela vai aprender com o tempo. Só que não, gente, a gente sempre tem que aprender antes ou quando a gente está aprendendo a fazer o crochê. Por quê? Porque é muito importante. Por exemplo, dica número 1. Olhar sempre no rótulo, né, da embalagem ali que você comprou o seu produto, seu barbante, e ver a numeração correta de estar utilizando ali, né, a agulha para poder estar confeccionando o seu trabalho. Tem muitas crocheteiras, né, que são professoras aí que não ensinam isso. Isso é muito importante, porque já aconteceu de eu, Thaline, trabalhar quando eu iniciei com o barbante número 6 e a agulha era número 3. Gente, sinceramente, não dava certo, meu ponto ficava muito apertado. E a pessoa que me ensinou a fazer crochê, ela não me ensinou que eu tinha que conhecer a minha tensão de ponto. E isso foi muito ruim pra mim. Outra dica, gente, que é muito importante mesmo, que a pessoa que me ensinou a fazer crochê não falou e eu tive que aprender com os erros da vida. E isso me ocorreu que eu perdi muita cliente depois no meu longo tempo, até eu aprender isso, até eu entrar aqui pro YouTube e conhecer outras crocheteiras, que é deixar o fio do barbante maior para você fazer um arremate decente. Sim, gente, eu não fazia arremate no meu início. Quando eu comecei, gente, tem 5 anos atrás, tá? Há 5 anos atrás, então eu não fazia arremate. E o que eu fazia era o quê? Simplesmente eu pegava, cortava o meu, fazia o último nozinho lá, né? E apertava bem e cortava o fio rente aquilo ali. Gente, assim, não se abria, né, os pontos ali na primeira lavagem. Mas depois era muito rapidinho, gente. Demorava o quê? Uns 2 meses, 3 meses no máximo. O ponto já acabava escapando ali daquela correntinha final que eu tinha feito. E acabava que se desmanchava um eito dos trabalhos, né? E às vezes isso ocorria no meio do trabalho. Aí muitas clientes entravam em contato comigo e diziam o que eu fazia. A gente ficava desesperado, eu não sabia o que fazia. Então, assim, é importantíssimo você começar a deixar ali um fio bem grande para poder fazer o arremate. Ai, mas o que é o arremate? Gente, aqui no YouTube é uma plataforma muito espaçosa, onde há vídeos para várias crocheteiras, tanto iniciante quanto a longo prazo, tá? Se vocês escutarem barulho de fundo, é meu avô e minha filha, que tá correndo por dentro de casa e gritando e brincando, ele tá cuidando dela. Ai, gente, fugi do foco, desculpa. Aqui no YouTube, gente, vocês encontram vários vídeos de como arrematar. Eu, Thaline, eu gosto muito de arrematar com uma colinha que eu adquiro lá pela Shopee, tá? Eu arranquei o rótulo, gente, mas ela tem um elefantezinho aqui. É cola artesanal mesmo, tá? Pra artesanato. E ela é uma cola muito boa, tá? Porém, tem outras milhões de colas que é muito bom. Que até que Bond, tem a... Enfim, gente, tem variedades, né, ali de cola que você pode estar usando. E se você não gosta de trabalhar com esse tipo de cola, você também pode estar adquirindo o fio de polipropileno e fazendo o seu arremate com o fio de polipropileno, porque isso também é muito bom. Ou simplesmente fazer o nozinho ali, né, abrir os fios, dividir os fios, entrepassar, amarrar bem. Quando eu faço isso, às vezes eu não uso cola, tá? Não é sempre que eu uso cola, mas quando eu abro os fios assim e amarro, eu geralmente faço 3 nozinhos. O primeiro eu não faço muito forte para não estragar o trabalho. Aí o segundo já aperto um pouquinho mais e o terceiro eu aperto bem, mas bem mesmo, para que não ocorra de soltar. Isso, depois que eu comecei a fazer esse tipo de arremate, nunca mais tive problema com nenhuma cliente. E até mesmo os meus trabalhos aqui em casa são de excelente qualidade, gente, nunca soltaram. Gente, eu acho que eram essas algumas dicas que eu tinha que passar para vocês, que é umas dicas importantíssimas, assim, que toda iniciante precisa saber antes de tá iniciando ali no crochê, né, ou durante a aprendizagem. E se você, do outro lado, ensina alguém, não esquece de passar essas dicas, tá? Porque isso é muito importante e muito relevante
para que a pessoa que você está ensinando tenha esse aprendizagem aí, né, gente, para poder exercer ali nos trabalhos dela e que assim ela possa crescer infinitamente, tanto na área profissional quanto pessoal, né? Depende ali a pessoa que vai fazer o crochê. Tem gente que só faz por hobby, mas geralmente, né, a maioria das crocheteiras são empreendedoras, assim como eu. Então, assim, é muito importante vocês aí do outro lado saberem isso. Ah, e tem mais uma dica que é muito importante, que eu já tava esquecendo. Toda vez que a gente tá crochetando e se... Minha filha tá me chamando. E se tiver um nó entre o meio do fio, por exemplo, assim, né? Você tá crochetando, tá? Aqui não tem nenhum. Mas geralmente sim, gente, acontece muito isso, né? Porque às vezes eles acham que já deu ali a quantidade de quilos na hora de produzir o barbante e vão pesar e não deu. Deu o que eles fazem? Eles arremendam. O que você faz, minha filha, quando você vê um nó no meio do seu fio, você não simplesmente crocheta com ele, tá? Eu falo isso porque, assim como eu, garanto que muitas outras crocheteiras aí do outro lado já fizeram isso ou fazem isso até hoje. Que às vezes não ficam ali, não testam se o fio tá bem forte, né? Eu tinha muita confiança nisso e isso não pode acontecer, tá? Porque o que acontece? Às vezes eles só dão um nozinho ali só pra continuar enovelando o novelo, sabe? O cone, mas não dão aquele nó forte. Então, assim, toda vez que você achar um nó no meio, você vai pegar e vai fazer o seguinte... Vai fazer isso aqui, ó. Vamos dizer que o nó é aqui no meio. E vai puxar com muita, mas muita força pra ver se vai soltar. Se o nozinho só for encostado, provavelmente na hora que você só fizer isso aqui, ele já vai soltar na hora, tá? E se ele não for, gente, puxa bem pra ver se tá bem firme. Se você vê ali que você botou toda a tua força e ainda não soltou, beleza, pode crochetar assim que não precisa cortar o fio, nada, porque vai estar bem preso sim. Mas se você puxou e ele já soltou, você vai fazer o quê? Você vai fazer o nó de tecelão. Ou o nó, né, que eu gosto de fazer aqui no meu ateliê. Que é o seguinte, gente, eu até vou ensinar vocês a fazer um nó aqui, porque eu demorei pra mim aprender esse nó, então eu gosto de ensinar os outros. Ó, é o seguinte, você vai pegar, né, os dois fios, né? Aí você vai fazer um X assim, ó. E vai passar uma vez pra cá e uma vez esse aqui, tá? Pera aí, assim, ó. Aí você vai fazer um nozinho normal. Assim, ó, nozinho, tá? Aí você vai vir puxando assim. Puxou bem? Agora você vai puxar com toda a sua força. Aí você vai ver, ó, que ele não vai soltar na hora da lavagem, quando você botar na máquina, ou quando a sua cliente colocar na máquina, tá? Então, assim, esse nozinho aqui, ele é muito importante você tá fazendo, tá? Eu já recebi relatos de outras crocheteiras que faziam um nozinho apenas com uma enrolada. Tipo assim, faziam só assim, ó. Só assim, sabe? E assim não dá, gente, sério, ele fica muito fraco assim. Então, você tem que enrolar ele 2 vezes, tá? Pra que ele fique bem firme mesmo. Então, assim, tem que ter um pouco de atenção na hora de vocês fazerem o nó de vocês. Porque, assim, isso é muito importante e é perigosíssimo na hora que você vai entregar o trabalho pra cliente. Ela vai botar pra lavar, na primeira lavagem que ela vai fazer, vai soltar. E daí, o que vai acontecer? A cliente pode vir falar com você, dizer, olha, fulano de tal, aconteceu isso na hora de lavar. Ou pode ser que você perca cliente pro resto da tua vida e você nunca mais receba nenhuma encomenda ou receba alguma compra daquela cliente ali que soltou. Perdi muitas clientes por causa disso, tá, gente? De não saber desse tipo de coisa. Coisas que a minha pessoa que me ensinou tinha que ter me ensinado e ela não me ensinou. Mas tudo bem, eu não julgo. Talvez ela esqueceu, talvez ela pensou, né? Ai, ela não precisa aprender isso agora, ela vai aprender mais pra frente. Mas assim, gente, isso é muito importante. São coisinhas, assim, mínimas, mas que são muito importantes pra qualquer artesã que tá iniciando no ramo do crochê, tá? Eu não sei, gente, eu não me lembro mais como é que faz tricô. Mas eu garanto que também deve ter ali, né, suas minuciosidades, onde todas as artesãs têm que aprender a diferenciar, ou enfim, qualquer outro tipo de coisa relacionada. E é isso, né, meu povo? Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Eu estou gravando esse vídeo aí no dia
26 de julho. E esse vídeo vai agora pra vocês no canal, tá? Um grande beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like aí e se inscrever no canal pra estar me acompanhando em mais vídeos assim, tá? Um grande beijo e me dizem aqui nos comentários, gente, se eu esqueci de alguma coisa, tá? De momento eu acho que era isso, tá? Coisas assim que eu não aprendi, que eu queria passar pra vocês, porque isso é muito importante sim pra qualquer outra artesã aí do outro lado que está aprendendo agora a fazer crochê, porque eu sei que aqui no meu canal tem variedades de artesãs, tanto iniciante quanto já velha no crochê, né? E isso é muito bom. Então, isso aí serve pra você que é iniciante ou até mesmo pra você que já é velho no crochê e tá ensinando outra pessoa. Não esqueça de ensinar isso, tá, minha gente? Não esquece, por favor, porque são coisas pequenas, mas são coisas importantíssimas que vai acrescentar aí na vida da crocheteira que você tá ensinando, que você tá formando aí do outro lado. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Não esquece de deixar o like e um comentário aqui embaixo.